Saudações! Vamos a mais uma aula do curso do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, da Casa Espírita Nosso Lar. Hoje o nosso estudo tratará do módulo 16, Lei de Justiça, Amor e Caridade. E o roteiro será o roteiro 1, Justiça e Direitos Naturais. O primeiro conceito que precisamos entender é o conceito de direito natural. E o direito natural nada mais é do que aquele que decorre da lei divina. Não o direito da lei dos homens, e sim aqueles direitos inerentes às criaturas de Deus e, portanto, gravados na lei divina, também chamada de lei natural. Na questão 878A do Livro dos Espíritos, temos a seguinte consideração de Kardec: são os mesmos para todos os homens os direitos naturais, desde os de condição mais humilde até os de posição mais elevada. Deus não fez uns de limo mais puro do que o de que se serviu para fazer os outros, e todos aos seus olhos são iguais. Esses direitos são eternos. Os que o homem estabeleceu perecem com as suas instituições. A lei divina ou lei natural é a lei que sustenta todo o universo e, portanto, o universo ele tem uma organização. Essa organização é pautada nas leis divinas. E todos nós, criaturas de Deus que somos, amados por Ele da mesma forma, estamos então sujeitos a essa lei, que não é como a lei dos homens, uma lei punitiva, uma lei parcial, mas sim é uma lei que iguala todas as criaturas aos olhos de Deus. E por isso que essas leis são imutáveis e são eternas. Por outro lado, as leis dos homens são leis falhas, leis que atendem a determinados momentos da vida em sociedade, mas que por isso são, em razão disso, é que essas leis dos homens, elas perecem, como também perecem suas instituições. Na questão 884 do Livro dos Espíritos, temos um importante esclarecimento. Dentre os direitos naturais, destacam os espíritos superiores, entre outros, o de viver, o primeiro de todos, e o de legítima propriedade, aquela que é adquirida sem prejuízo de ninguém. Nos esclarece os espíritos superiores, na questão 884 do Livro dos Espíritos, que o primeiro direito natural é o direito à vida. E quando imaginamos a vida, precisamos entender que não é apenas a vida material, mas também a vida do espírito, que é imortal. Então, o direito à vida é o primeiro direito e o mais básico de todos, primeiro direito natural que podemos compreender. E os espíritos superiores fazem questão também de lembrar que o direito à propriedade, essa considerada quando legitimamente adquirida, também faz parte do direito natural. Porque, veja, não podemos entender essa propriedade apenas sob o aspecto material. Propriedades são também as virtudes que amealhamos durante nossa jornada. Por isso, tal conclusão está em sintonia com a lei do progresso. Se a cada etapa da nossa jornada nós adquirimos determinadas características, determinadas virtudes, esse caminho em direção ao bem, ele não regride. Nós cada vez mais adquiriremos propriedades espirituais. Essa mesma conclusão da propriedade espiritual, que seriam as virtudes, também pode ser trazida aqui no aspecto material. Ou seja, a propriedade legitimamente adquirida pelo trabalho, adquirida através de condutas honestas, essa propriedade também é um direito natural. Na questão 878 do Livro dos Espíritos, temos o seguinte esclarecimento: estando a lei de Deus escrita na consciência, possuímos todos os sentimentos dos direitos que a lei nos dá.
o que nos leva a preservá-los a todo custo. Por outro lado, não nos enganaremos a respeito da extensão dos nossos direitos se considerarmos que eles devem ter os mesmos limites dos direitos que, com relação a nós mesmos, reconhecemos ao nosso semelhante, em circunstâncias idênticas e de forma recíproca. Veja, aqui a espiritualidade, e de acordo com a reflexão também de Kardec, nos apresenta que existe uma gama de direitos naturais que nos é inerente na nossa condição de criaturas de Deus. Mas que esses direitos, que são latentes a cada um de nós, eles encontram limites. Eles não são absolutos. Eles se estendem até se encontrar com outros direitos. De quem esses direitos? Dos nossos semelhantes, dos nossos irmãos. Portanto, meu direito não pode sobrepujar o direito do meu semelhante, porque se assim o fizer, estarei agindo egoisticamente. O mesmo vale em sentido contrário. Não pode o direito do meu semelhante sufocar e anular os meus direitos. O equilíbrio e a harmonia está na coexistência dos seres. E nessa coexistência não haver esse conflito entre os direitos de cada um. Experimentamos esses conflitos em razão, muitas vezes, da nossa inferioridade. Ainda somos movidos pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade, e todas essas sombras, elas geram distorções na nossa percepção dos nossos direitos. E por isso, por vezes agimos nos aproveitando do nosso semelhante, por vezes agimos de maneira egoística com os nossos semelhantes, agimos com orgulho em relação aos nossos semelhantes e assim vamos a todo momento causando lesões, causando feridas na alma do nosso semelhante e também sofrendo outras feridas. Por isso precisamos, ainda em razão da nossa inferioridade, em razão da nossa incapacidade de lidar com esses direitos naturais e os direitos naturais do nosso semelhante, precisamos então nos valer da caridade, do perdão, para podermos conviver cada vez mais de maneira harmoniosa. Na questão 875A, Kardec nos explica que a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Tais direitos são determinados pela lei humana e pela lei natural. Tendo os homens formulado leis apropriadas a seus costumes e caracteres, elas estabeleceram direitos mutáveis com o progresso das luzes. Nem sempre, pois, é acorde com a justiça o direito que os homens prescrevem. Demais, este direito regula apenas algumas relações sociais, quando é certo que na vida particular há uma imensidade de atos unicamente da alçada do tribunal da consciência. Veja, a lei divina está gravada na nossa consciência. Nós não precisamos de livros para sabermos o que é certo, o que é errado. Não precisamos de papéis cheios de letras, cheios de frases rebuscadas, frases de duplo sentido. A lei divina, ela é clara. A lei divina nos toca diretamente na nossa consciência, porque é lá que ela reside. E nesse ponto, até mesmo a lei dos homens, muitas vezes, nos enfrenta, nos desafia, porque sabemos que essa lei humana com que nos deparamos, ela não está em consonância, não está em sintonia com a lei divina. E aí, nesse conflito, acabamos percebendo na nossa consciência que agimos de modo equivocado. E temos essa percepção unicamente em razão de não colocarmos a lei divina acima da falha lei dos homens. O sentimento de justiça desenvolve paulatinamente no ente humano, começando este por aplicar a si, como justo, tudo quanto acha que lhe convenha,
e acabando por exprimi-lo da maneira mais elevada e pura. Assim, o conceito da justiça varia nos indivíduos, segundo o desenvolvimento que neles alcançou esse sentimento. Varia, pois, no mesmo indivíduo conforme o seu progresso espiritual. O modo de exprimir-se esse sentimento também guarda relação com a compreensão das coisas, dos indivíduos e dos acontecimentos. Crê o indivíduo obrar com justiça até quando comete as maiores atrocidades. Vem depois a reflexão, melhor conhecimento do fato, e o que lhe pareceu justo se lhe torna abominável. Esse trecho do material do ESD nos chama a um ponto de profunda reflexão. Esse sentimento de justiça, ele, via de regra, ele é experimentado na vida prática de maneira distorcida, porque muitas vezes chegamos como justo aquilo que nos é conveniente. Não enxergamos como justo aquilo que guarde a harmonia entre as criaturas. Por isso, o autor aqui nos lembra e nos alerta para que o conceito de justiça ele tem uma carga muito grande de subjetividade, justamente em razão da nossa percepção de justiça estar atrelada muitas vezes aos nossos conceitos, aos nossos preconceitos, aos nossos paradigmas. E quando esses conceitos estão atrelados dessa forma, a chance de nós agirmos de modo injusto é cada vez maior, porque nos consideramos donos da verdade, portadores de uma absoluta convicção de que aquilo que desejamos e fazemos é o melhor. Só que a pergunta é o melhor para quem? É melhor para os meus interesses? É o melhor para os interesses do grupo a que pertenço? É o melhor para mim como indivíduo? Ou é o melhor realmente para toda a coletividade? Essa é a grande reflexão que precisamos fazer quando falamos da lei de justiça, amor e caridade e dos direitos naturais. Não é raro as situações em que acreditamos que estamos agindo de maneira justa. Mas se nós aprofundarmos a análise da situação, veremos que estamos agindo ali de maneira orgulhosa ou egoística. E ali, aquilo que nós entendemos como justiça se manifesta muitas vezes como uma grande injustiça. A necessidade dessa reflexão e dessa ponderação é que deve ser a todo momento levada a efeito. O Espiritismo revela uma concepção de justiça ainda mais ampla. A criatura não se encontra simplesmente subordinada ao critério dos penólogos do mundo, categorizados à conta de cirurgiões eficientes no tratamento ou na extirpação da gangrena social. Quanto mais esclarecida a criatura, tanto mais responsável, entregue naturalmente aos arestos da própria consciência, na terra ou fora dela, toda vez que se envolve nos espinheiros da culpa. Nos lembra aqui o autor, esse texto também está no nosso material do ESD, que o Espiritismo, então, na sua missão de iluminar consciências, vem então mostrar que o homem e que a justiça não é aquela que está pautada nas leis do homem, e muito menos é a justiça praticada pelo homem. Embora muitas vezes se verifique que o pensamento da coletividade está direcionado muito mais a comportamentos que são belicosos, ou seja, de conflito, e que a ida à justiça, a busca da justiça, não é uma busca da harmonia, e sim uma busca de uma, abre aspas, vingança. Mas isso ainda é fruto da nossa percepção ainda distorcida, da nossa inferioridade. Manifestamos o sentimento de justiça, mas sempre com os olhos flamejantes da ira, manifestando uma justiça que não é pautada no amor, na caridade, que é a lei da justiça divina, e sim uma justiça que é pautada no revanchismo, pautada
nas oportunidades em que podemos impingir ao outro ou podemos obter do outro uma satisfação ao nosso orgulho ferido, uma satisfação ao nosso egoísmo. E aqui poderíamos enumerar todas as sombras que nos percorrem. É preciso, então, que nós tenhamos a percepção que essa nossa visão de justiça como a resposta imediata e severa contra aquele que se equivocou, ela precisa ser equilibrada. Equilibrada exatamente nas leis ensinadas por Jesus, que é principalmente a lei de amor. Porque quando não fazemos isso, ainda que sejamos saciados pela justiça dos homens, ou ainda que fiquemos impunes aos olhos da justiça dos homens, nunca nos faltará o grande julgamento que nos deparamos com a morte, o julgamento perante a nossa própria consciência. E essa será a mais dolorosa das sentenças, aquela que nos coloca frente a frente conosco mesmo e percebemos o quanto agimos, o quanto escolhemos posturas que vão causar dor e sofrimento ao nosso semelhante. No livro Ação e Reação, André Luiz ele faz a seguinte consideração: princípios codificados por Allan Kardec abrem uma nova era para o espírito humano, compelindo a auscultação de si mesmo no reajuste dos caminhos traçados por Jesus ao verdadeiro progresso da alma, e explicam que o Espiritismo, por isso mesmo, é o disciplinador de nossa liberdade, não apenas para que tenhamos na Terra uma vida social dignificante, mas também para que mantenhamos no campo do espírito uma vida individual harmoniosa, devidamente ajustada aos impositivos da vida universal perfeita, consoante as normas de eterna justiça elaboradas pelo supremo equilíbrio das leis de Deus. Veja, esse texto de André Luiz nos chama a atenção porque nós muitas vezes nos equivocamos, nós fazemos avaliações erradas e com base nessas avaliações partimos para escolher premissas que vão fazer da nossa existência uma existência de dor e sofrimento. Seja quando nos colocamos como justiceiros e nessa qualidade aplicamos ao outro as mais severas punições sem olhar para os nossos erros. Seja quando nos sentimos atingidos por algum erro do nosso semelhante, nós passamos então a agir da mesma forma, a pagar com a mesma moeda. Ao fazer isso, estamos grafando na nossa consciência advertências, grafando verdadeiras sentenças que vão nos causar profundas reflexões e profundo arrependimento quando retornamos para a pátria espiritual. Por isso, André Luiz nos sugere que precisamos utilizar o caminho ensinado por Jesus. Veja, quem, além de Jesus, experimentou a maior de todas as injustiças nessa terra? Jesus só praticou o bem e recebeu, como reconhecimento pelo seu trabalho, o madeiro da cruz. Por isso, Jesus, ele em nenhum momento exigiu de Deus uma punição divina para aqueles que eram seus algozes, ou blasfemou, ou externou qualquer sentimento deletério em relação aos seus agressores. Muito pelo contrário, nos últimos momentos de sua existência, Jesus externa ali o grande exemplo de amor pela humanidade, quando ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Isso Jesus fez porque, dada a sua condição de espírito superior, não queria ele deixar gravado na sua consciência nenhum sentimento de ódio, de revanchismo ou de vingança. Mas, como a lei divina é uma lei perfeita,
Isso não significa que esse sentimento de remorso, de arrependimento, não tenha ficado na consciência de todos aqueles espíritos que participaram do processo da condenação e crucificação de Jesus. Na questão 876, Kardec faz as seguintes explicações. Com efeito, o fundamento da justiça, segundo a lei natural, está, como disse o Cristo, no querer cada um para os outros o que quereria para si mesmo. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Na incerteza de como deva proceder com o seu semelhante em cada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedesse, em circunstância idêntica. Guia mais seguro do que a própria consciência, não lhe podia Deus haver dado. Veja, Jesus, quando ele ensina que nós devemos fazer ao outro aquilo que gostaríamos que fizessem conosco, e também, por outro lado, não fazer ao outro que não gostaríamos que fizessem conosco, nos dá a precisa medida da justiça. Será que quando nós nos deparamos com o julgador, nós queremos um julgador implacável e que aplique a punição mais dolorosa ao agressor que nos atingiu? Ou será que, quando estamos na condição de agressores, pedimos a Deus misericórdia? Será que então não é melhor nós aplicarmos a misericórdia que nós pedimos quando estamos no banco dos réus, usar a mesma misericórdia quando estamos no banco do acusador ou no banco do julgador? À medida que Jesus nos dá de fazer ao outro aquilo que gostaríamos que fizessem conosco e de não fazer ao outro que não gostaríamos, é a medida precisa da justiça, ainda muito distante da justiça dos homens diante da nossa imperfeição, onde impera o orgulho e o egoísmo. Por isso, é preciso que compreendamos que o ensinamento que Kardec nos deixa está relacionado à consciência que cada um de nós possui. Porque na nossa consciência está gravada a lei divina. E quando exigimos que todo aquele que nos prejudica de alguma forma seja severamente punido, e por outro lado, também clamamos pela misericórdia quando agimos de maneira errada com o semelhante, estamos agindo em descompasso com a lei divina. Porque essa não é a lei de justiça, amor e caridade que Deus nos legou. Como o próprio nome diz, a justiça ela está atrelada ao amor e está atrelada à caridade. Se temos a lei de justiça, amor e caridade, essa lei ela só vai funcionar adequadamente para nós, ou seja, só estaremos agindo em sintonia, em harmonia com essa lei divina, quando nós aplicarmos esse ensinamento simples do Cristo. Não fazer aos outros aquilo que não gostaríamos que nos fizessem. Como conclusão, apresento aqui um trecho da questão 879 do Livro dos Espíritos, onde consta o seguinte esclarecimento. Assim, o homem, quando praticar a justiça em toda a plenitude, terá o caráter do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticará também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Como eu acabei de falar, não há como nós imaginarmos a figura da justiça desatrelada da figura do amor e da caridade. Se nós queremos tentar pautar nossa conduta, nosso comportamento conforme as leis divinas, porque um dia nós vamos fazer isso naturalmente. Por isso que é uma lei natural. Nós ainda não conseguimos e para nós é um esforço profundo o perdão, a tolerância, o amor ao próximo, a caridade, porque ainda somos inferiores e a gente não consegue agir dentro desses preceitos, desses parâmetros, com essas virtudes. E por isso que para nós ainda é um esforço muito grande praticar o perdão, um esforço muito grande aplicar a misericórdia, um esforço muito grande a caridade e, na síntese disso tudo, o amor, porque tudo isso levaria à justiça divina. Porque a justiça divina entrega para cada um a sua consciência.
E vai ser a consciência de cada um que vai orientar e vai reger a sua vida. E a vida que aqui eu digo é a vida espiritual. No plano espiritual, frente a frente com a consciência, perceberemos aonde nós erramos. Compreenderemos aquilo que fizemos que nos distanciou de Jesus, que nos distanciou de Deus. Portanto, entender a justiça pautada na lei natural é compreender que esses direitos naturais são direitos que trazem a harmonia entre todas as criaturas de Deus e não a preponderância de uma criatura em relação a outra. Na verdade, essa preponderância que nós podemos entender como existente é apenas a preponderância na capacidade do espírito em ser cada vez mais colaborador da obra divina. Porque quanto mais evoluído o espírito, mais ele é capaz de auxiliar na obra divina, mais ele é um trabalhador de Deus e de Jesus, portanto. Que consigamos, então, perceber que a justiça divina, que muitas vezes associamos ela a uma justiça implacável e punitiva, essa é uma percepção humana, porque ainda desempenhamos essa justiça implacável, falha ou ainda injusta. Mas na justiça divina não há espaço para injustiça. E não há espaço para injustiça justamente porque ela é pautada nos pilares do amor e da caridade. Muito obrigado a todos pela atenção. Desejo que a aula tenha sido proveitosa a todos. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.